18 anos em que não conseguia mergulhar. Vivia frustrado, desacreditando já da capacidade de se curar. Esperava que alguém o introduzisse na piscina, em vão. Quando Jesus lhe pergunta se quer ser curado, pode ser que seja este que agora me põe na piscina. Isto também nos pode acontecer na nossa forma de vivermos a igreja. A nossa história, os encontros e desencontros, os desânimos e as frustrações daquilo em que apostámos e que não se concretizou, a falta de forças, o sentimento de que já não é para mim, faz-nos tantas vezes estar à espera que alguém venha fazer, que alguém venha realizar, que alguém trate do que é preciso tratar. Até sou capaz de ver, até sou capaz de dizer, até sou capaz de lamentar, às vezes até de cortar na costura, à espera de que alguém venha. De que alguém venha. E o Senhor diz: levanta-te, toma a tua enxerga e anda. Nem o Senhor o salva sem ele. O Senhor não é uma solução mágica. E nesta hora, neste caminho que somos convocados a viver, o Senhor não nos propõe soluções mágicas. A sinodalidade não é uma magia. Não é um elixir, a solução. É a convocação. Toma parte. Com a tua enxerga. Não tens de ser perfeito. Não vamos encontrar soluções. Vamos abraçar as nossas possibilidades e os nossos limites. Mas há a palavra do Senhor que nos convoca, que nos chama. O Senhor pede que nos levantemos, que acolhamos a história, a nossa bela história, com as suas grandezas, com os seus limites, e nos ponhamos a andar. Esta é a hora. E por feliz providência de Deus, coincide com o início do Advento, onde também escutávamos na segunda leitura que esta é a hora, a salvação está agora mais perto de vós. O dia vai adiantar. Não fiquemos na noite. Esta é a hora. Segunda palavra do Evangelho de hoje, deste Evangelho que acabamos de escutar. Quando se agitavam as águas, é preciso responder. Não é no meu tempo, na minha certeza, é quando o Espírito Santo agita a Igreja. E por isso é tão importante que todo este processo não seja, já escutámos aqui, não seja cada um vir defender a sua ideia, a sua perspectiva, a sua realidade, a sua terra, a sua paróquia, o seu grupo, o seu setor da pastoral. Não. Trata-se de responder ao caminho que se abre porque o Espírito agita a Igreja. Porque o Espírito nos agita. Porque o Espírito nos interpela. E trata-se de pôr-se a responder. E por isso é tão importante este método que acabámos de escutar. Porque ele não significa virmos apenas dizer aquilo que já preparámos e rezámos em casa. Significa que naquela hora o Espírito fala e eu ponho-me à escuta. E aquilo que digo com o peso com que o Espírito naquela hora me faz insistir ou rever. Porque é preciso que seja o Espírito a presidir. E
Gostava muito de insistir nesta agitação das águas, não como apenas um vento acidental, mas como um sopro do Espírito na nossa vida pessoal, comunitária e eclesial. E a terceira palavra que gostava de ditar convosco: uma água, uma piscina, 5 pórticos. Um só Cristo, uma só Igreja, várias condições, situações, vários caminhos que nos trouxeram até aqui. Viemos por aqui, por ali, conforme a nossa condição existencial, conforme a realidade comunitária onde estamos inseridos, mas congregados numa só Igreja, por um só Espírito, para formarmos um só corpo, que é Cristo. Que isto presida muito ao caminho que vamos fazer. É a única Igreja de Jesus, a Igreja universal, que vem até nós e que se concretiza para nós na nossa única Igreja diocesana. E essa é que é a realidade que somos chamados a construir. Depois, por vários pórticos, com várias realidades paroquiais, movimentos, congregações, associações, mordomias, irmandades, confrarias, o que seja, mas não é cada um por si. O pórtico sem a piscina não é nada, apenas uma peça de adorno, apenas um enfeite, apenas um monumento. Mas o pórtico com a piscina é acesso. É caminho de salvação para os coxos, paralíticos, já não os outros, cegos, doentes, cada um de nós. E se isto tem esta aplicação, permite ir um bocadinho mais longe. Um só corpo eucarístico, uma só Assembleia Eucarística Dominical. Muitas capelas, igrejas e comunidades que se reúnem para rezar o terço, para fazer vigílias, para fazer tridos, para fazer novenas, para fazer orações. Mas depois convergem numa Assembleia Eucarística Dominical. Depois convergem num só corpo de Cristo. Depois convergem numa só fonte das águas. Depois convergem numa fonte sacramental. Também esta palavra nos possa inspirar no caminho que vamos fazendo, no modo como vamos redescobrindo a vida sacramental como alimento e fonte da vida cristã, da vida de Cristo em nós e da nossa inserção no corpo de Cristo. Porque a fé cristã não é uma religião, é a vida de Cristo em nós e a nossa inserção em Cristo. Tem traços religiosos, tem aspectos de religião, sim, tem, incorpora, mas transforma, recria a nossa religiosidade natural, recria a nossa devoção afetiva para nos fazer reviver Cristo em nós em Cristo. Não apenas cada um ou cada realidade sua, mas todos num só corpo, num só Cristo, numa só comunidade, Assembleia Eucarística, numa só Igreja. Que o Espírito Santo nos ajude a encontrar os caminhos de melhor aprofundar este horizonte que Ele nos coloca pela frente.